Câmara tenta votar a reforma tributária e medida para elevar a arrecadação. E você vai ver também. Nona onda de calor atinge o país. 15 estados e o Distrito Federal têm alerta para temperatura sufocante nesta sexta-feira. Brasil deve encerrar 2023 com mais de 6 milhões de turistas estrangeiros e receita recorde. Deputado explode granadas em reunião de prefeitura no oeste da Ucrânia. Mais de 20 pessoas foram feridas. E ainda, em meio a especulações sobre o futuro da faixa de Gaza, Estados Unidos pressionam Israel por desescalada do conflito. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Congresso Nacional derrubou vetos à desoneração, ao arcabouço fiscal e ao marco temporal. Isso após negociações, porque o governo abriu mão de alguns vetos em troca de apoio para aprovar pautas econômicas importantes, como a reforma tributária no Legislativo. Vamos ver. Em sessão conjunta, parlamentares derrubaram uma série de vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Em troca de apoio à reforma tributária e à medida provisória do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o Planalto precisou abrir mão de alguns vetos. Os dois textos devem ser analisados pelos parlamentares até a semana que vem. Um dos vetos derrubados diz respeito à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, como o têxtil e a construção civil. A desoneração da folha permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. No Senado, a derrubada recebeu 60 votos favoráveis e 13 contrários, e na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela rejeição do veto. Com a derrota do governo, a desoneração da folha será prorrogada até 2027. O atual modelo de desoneração perderia a validade em dezembro deste ano. O texto segue agora para promulgação. Outro veto analisado pelos parlamentares, um dispositivo do arcabouço fiscal que impedia o executivo de retirar despesas do cálculo para atingir a meta fiscal. Na prática, o executivo poderia usar essa brecha para retirar o PAC dos limites fiscais, o que facilitaria o cumprimento da meta. No Senado, o veto foi rejeitado por 63 votos a 1. Já na Câmara, o placar foi de 410 a 38. O texto também vai à promulgação. Outra derrota ao governo ocorreu durante a votação do veto de Lula ao trecho que estabelecia a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os deputados, o placar foi de 321 votos a 137 pela rejeição do veto. No Senado, foi de 53 votos a 19. Com a derrubada, passa a valer a tese de que os povos indígenas só terão direito à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988. Bom, apesar de ser sexta-feira, a Câmara se reúne para tentar votar hoje a reforma tributária e medida provisória que eleva a arrecadação do governo. O presidente da Casa, Arthur Lira, autorizou a participação remota dos deputados para facilitar o processo. Os dois projetos são considerados fundamentais pelo governo Lula para o esforço de equilibrar as contas públicas nos próximos anos. A reforma tributária e a medida provisória que corrige o impacto de descontos de ICMS na arrecadação federal podem ser definidos. A votação no plenário da Câmara em uma sexta-feira é atípica. Em geral, nesse dia, os deputados já até retornaram para suas bases eleitorais. Para que a votação aconteça, o presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou a participação remota dos parlamentares para garantir número suficiente de votos. No plenário da Câmara, Lira já deu início à ordem do dia para analisar a reforma tributária e a medida provisória que trata da tributação dos incentivos fiscais concedidos às empresas pela União, estados e municípios. A expectativa para os temas é que a Câmara dos Deputados deva manter o regime diferenciado para os profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros e contadores, na votação da reforma tributária. Essas categorias terão redução de 30% na alíquota geral.
Outro ponto a ser definido é sobre a cobrança de impostos sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca para manter as vantagens da região. Uma das possibilidades é manter o imposto sobre produtos industrializados para produtos fabricados em outros estados até 2073. Outra possibilidade é manter a CID, mas retirar a Zona Franca. Antes de começar a votação, Lira disse o que espera para hoje. É importante que a gente tenha a cautela, principalmente os deputados agora, de manter as conquistas que a tributária trouxe. Um texto da Câmara equilibrado, num dia histórico de discussões muito próprias, mas muito centradas em cima do que é imprescindível para a reforma, que é desburocratizar, que é deixar mais transparente a forma de cálculo dos tributos e uma maneira federativa mais ampla. Como a gente viu, uma votação em plena sexta-feira. Isso diz muito sobre a importância do tema em Brasília, ou melhor, para o Brasil, já que esse assunto é discutido há 30 anos no Congresso. E a preocupação hoje é que a Câmara concorde com pontos já validados no Senado, para que o assunto não volte à estaca zero. Nós vamos agora com imagens ao vivo do plenário da Câmara, onde acontece a sessão deliberativa. Você confere agora, alguns deputados estão dando aí o seu parecer sobre os tópicos que estão em jogo, se colocando a favor, se colocando contra essa votação do texto da reforma tributária. Bom, e para a gente então entender melhor sobre os pontos que são relevantes rumo ao próximo passo, a reforma tributária é o foco da nossa entrevista de hoje. Chamo agora para a nossa conversa o mestre em Direito Tributário, Rodrigo Helfstein. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos aí de uma forma até resumida, né? Porque o tema é muito amplo, né? E muito importante aí sobre o que vem aí atraindo interesse não só dos profissionais que atuam na área, como também da população em geral, que é a reforma tributária. Fico à disposição. Obrigado. Pois é, Rodrigo, esse tema é importantíssimo e ele realmente é um Frankenstein na nossa cabeça. Então, é claro, a gente conta muito com a sua ajuda. O objetivo aqui, Rodrigo, é a gente entender o que está em jogo. Uma questão que dificulta essa negociação que a gente acompanha agora é a manutenção dos benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. O Senado faz pressão para manter esses benefícios e o que não é consenso na Câmara. Gostaria que você explicasse melhor esse ponto para a gente. Claro. Esse é um tema, a Zona Franca de Manaus é um tema, né, que sempre atraiu aí muito cuidado, né, muita atenção, até para que haja aí os benefícios, né, que existem em relação à região, são muito voltados aí à questão do desenvolvimento da região norte, né, propriamente dita, né? E esse é um ponto realmente que trouxe maior discórdia até agora em relação aí à manutenção ou não desse benefício, né? Da Câmara dos Deputados saiu a proposta de que viesse aí uma tributação diferenciada em relação aos produtos ou serviços não desenvolvidos nessa área, em relação ao imposto seletivo, seria voltado dentro do escopo do imposto seletivo. Quando chegou no Senado, a PEC, ela já trouxe aí uma proposta de incidência da CID, né, sobre os produtos similares que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, são essa a divergência, mas que tudo leva a crer que será aprovado aí com a proposta do Senado em relação à criação de uma CID para que haja uma certa manutenção dos incentivos em relação à Zona Franca de Manaus. Tá certo. Agora vamos falar então sobre um outro tema também delicado, que é sobre a alíquota diferenciada para os profissionais liberais. Profissionais esses como advogados, arquitetos, médicos. Os deputados querem retirar esse trecho da proposta. Qual que é a sua avaliação? Esse tema também ele é bastante importante, ele também trouxe muitas discussões, né? Em relação, no geral, à proposta, quando a proposta inicialmente foi apresentada,
houve aí um verdadeiro frisson em relação a como ficariam os prestadores de serviço, né? Porque o cerne da reforma tributária ele está voltado realmente aí à possibilidade de aproveitamento de créditos dos insumos empregados durante a cadeia produtiva ou da prestação de serviço. E no caso dos prestadores em geral, havia aí uma discussão em relação ao fato de que os prestadores, de modo geral, eles não possuem grandes insumos, né, no seu processo produtivo ou no desempenho de suas atividades, comparáveis, por exemplo, a uma indústria que agrega muitos insumos, não é, no seu processo produtivo. Só que chama a atenção o fato de que diversos prestadores de serviço eles já se encontravam enquadrados no Simples, por exemplo, que é uma situação em que não vai haver a opção do contribuinte optante do Simples se ele vai se sujeitar, se ele vai manter o seu enquadramento no Simples ou não. No caso de se manter, já é uma alíquota diferenciada, e vários outros setores econômicos também já possuem uma alíquota diferenciada. Então, esse não seria assim uma preocupação tão grande. Ocorre que alguns prestadores de serviço, como bem colocado na pergunta, como advogados, médicos e engenheiros, que não estão no Simples, eles também não possuem uma alíquota diferenciada, uma alíquota mais benéfica. Então, nesse ponto, esses profissionais, esses segmentos, eles, caso não haja realmente aí um benefício, né, um benefício quanto uma alíquota mais reduzida, mais favorável, realmente esses profissionais eles vão acabar por ter uma carga tributária maior em detrimento de outros setores da economia, né? Então, por esse motivo, seria de muito bom tom que, até para que haja um equilíbrio entre os setores econômicos, de que realmente fique preservada aí a questão de uma alíquota mais benéfica para esses profissionais. São aí os ajustes que precisam ser feitos e por isso que o diálogo é essencial nessa hora. A gente conversou com o Rodrigo Helfstein, que é mestre em Direito Tributário, que avaliou aí os assuntos que estão em jogo hoje na Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer contribuir e boa tarde a todos. Para o senhor também, até mais. Bom, e no ano passado, o Sistema Único de Saúde atendeu quase 50 baleados por dia. O custo com essas internações foi equivalente ao de 1 milhão de mamografias. Um levantamento do Instituto Sou da Paz revelou que o Sistema Único de Saúde fez em 2022 17.100 internações de baleados em hospitais públicos, uma média de 48 pessoas por dia. O estudo revela também que o tratamento desses feridos custou aos cofres públicos 41 milhões de reais. O dinheiro seria suficiente para realizar 1 milhão de mamografias no Brasil. Os impactos da violência armada no país mostram ainda que nos últimos 15 anos as hospitalizações de baleados custaram 886 milhões de reais. Nos hospitais do Rio de Janeiro, o custo médio de um paciente baleado num hospital de alta complexidade é de R$ 2.300 por dia. Os gastos variam de acordo com a gravidade do caso, com a complexidade dos procedimentos e com o tempo de internação. Somente este ano, a Secretaria Estadual de Saúde já gastou mais de 19.700.000 reais. Com esse valor, daria para realizar 4.600.000 hemogramas completos na população. E veja a seguir, deputado explode granadas em uma reunião em uma prefeitura no oeste da Ucrânia. Mais de 20 pessoas foram feridas. E ainda, em meio às especulações sobre o futuro da faixa de Gaza, Estados Unidos pressionam Israel por desescalada do conflito. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. Como é que está a temperatura aí na sua região? A onda de calor fez o INMET emitir um novo alerta por causa dessas altas temperaturas. O primeiro aviso, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Só que nessa atualização, outras áreas, como regiões do Rio de Janeiro, foram incluídas. Vamos ver. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta de onda de calor por causa das temperaturas acima da média em boa parte do país. O aviso inclui mais áreas do estado do Rio de Janeiro, inclusive a capital fluminense, e é válido até às 7 horas da noite do próximo domingo. Mas dessa vez o aviso é de menor intensidade. Com isso, o país terá 2 alertas de onda de calor vigentes, já que o anterior, emitido para 15 estados e o Distrito Federal, permanece válido. Esses locais têm inclusive a classificação de perigo, intensidade superior na escala do INMET. O termo onda de calor é usado quando há um aumento de temperatura de 5 graus Celsius com relação à média mensal. E quando há persistência desse padrão por 2 a 3 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo potencial, o chamado aviso amarelo, como válido para a cidade do Rio de Janeiro. Já quando há persistência desse padrão de 3 a 5 dias seguidos, o Instituto emite um alerta de perigo, o chamado aviso laranja, como que atinge grande parte do país ao longo dessa semana. E por último, quando há persistência desse padrão por mais de 5 dias seguidos, o INMET emite um alerta de grande perigo, o chamado aviso vermelho. Em novembro, houve um alerta desse tipo. Ao longo desta semana, Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, pode registrar máximas de 40 graus. Em Campo Grande, a situação também é semelhante. A capital sul-matogrossense tem previsão de sol e poucas nuvens até o domingo, com a temperatura máxima em torno de 39 graus. Outro destaque fica para a região sul. Em Porto Alegre, a previsão é de 42 graus no domingo, com poucas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E o Brasil deve encerrar 2023 com forte aumento de turistas estrangeiros e uma receita recorde. Pois é, segundo o Ministério do Turismo, os números representam altas significativas em relação ao ano passado. O Brasil deve atrair em 2023 mais de 6 milhões de turistas estrangeiros e pode superar a receita recorde de 34 bilhões de reais no setor em um ano. O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que os números representam altas significativas em relação ao ano passado, quando foram recebidos 3 milhões e 600 mil turistas estrangeiros, e a receita gerada com o setor foi 10 bilhões de reais a menos. No acumulado até setembro, a receita com turistas estrangeiros alcançou 25 bilhões de reais e ainda faltam ser contabilizados os números do último trimestre. Segundo o ministro, esforços já estão sendo feitos para melhorar ainda mais os indicadores. Segundo a Embratur, a expectativa é chegar dentro de 2 anos a 8 milhões de turistas estrangeiros por ano. Nesta quinta-feira foi inaugurado o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo para a região das Américas e Caribe, no Rio de Janeiro. Além da sede da OMT em Madrid, na Espanha, a entidade possui apenas um escritório regional, localizado na Arábia Saudita. A vinda da unidade para o país fortalece as ações do turismo para os países das Américas e do Caribe, que podem realizar projetos conjuntos e impulsionar a atividade turística da região. Trazemos agora rapidinho destaques internacionais, porque na Ucrânia, um deputado invadiu uma reunião que acontecia na prefeitura da cidade de Zakarpattia, no oeste do país, e explodiu 3 granadas. De acordo com a polícia da Ucrânia, a ação acabou matando uma pessoa e ferindo outras 26. 6 delas estão em estado grave. As câmeras da prefeitura que estavam gravando a reunião, elas mostram essas imagens do ataque. O político já foi, inclusive, identificado pela imprensa ucraniana. O nome dele é Serhiy Batrin. Ele pertence ao mesmo partido do atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que até agora não se manifestou sobre o caso. Nos últimos tempos, esse deputado ele vinha fazendo críticas aos políticos da região. E em meio às especulações sobre o futuro da faixa de Gaza, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse nesta sexta-feira que não é apropriado que Israel ocupe a região da faixa de Gaza por um longo período de tempo.
O conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, visita Israel nesta sexta-feira e reitera o apoio do país, mas atualmente crescem as divergências sobre a guerra travada contra o movimento islamista Hamas. O governo israelense indicou que não tem um plano a longo prazo para ocupar Gaza e que, em última análise, o controle, a administração e a segurança de Gaza têm de ser transferidos para os palestinos. Agora, a questão de como essa transição ocorrerá, sobre que calendário, isso também é algo sobre o qual temos discussões intensas. Mas a posição dos Estados Unidos sobre essa questão é clara. Não acreditamos que faça sentido ou que seja correto que Israel ocupe e reocupe Gaza a longo prazo. Os Estados Unidos são um importante aliado militar de Israel na sua guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, que eclodiu em 7 de outubro após um ataque do grupo islamista que matou cerca de 1.200 pessoas em Israel, segundo as autoridades israelenses. Outras 240 pessoas foram sequestradas. Os implacáveis ataques israelenses e uma invasão terrestre de Gaza mataram mais de 18.700 pessoas, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde no território controlado pelo Hamas. Os dois lados relatam que a maioria das vítimas são civis. Os Estados Unidos e Israel concordam que a guerra vai durar meses. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.